Bom, pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui. O vídeo está gravando, beleza. Vou colocar a apostilinha aqui para vocês acompanharem comigo. Estão com a apostila em mãos? Sim. Então tá, na última aula nós estávamos vendo aqui as construções geométricas, né? Lugares geométricos, ficou essa atividade para vocês fazerem, não ficou? É isso, pessoal? Acho que sim. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí, ele pediu, né? Meça os ângulos com o transferidor e depois responda as questões. Então, estão aqui, né, as nossas semi-retas. Você vai pegar o transferidor e colocar aqui, né? E você vai medir aqui esse ângulo. Oi? Pra mim não tá mostrando a apostila, tá mostrando a lista de chamada. Espera aí que eu vou voltar aqui, então. Só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui essa lista de chamada para baixo. E aí, agora sim, vamos compartilhar. Aqui. Deu para ver agora? Sim. Vamos lá para baixo, então tá aqui. Então, pessoal, nesse primeiro exercício, você pega o seu transferidor, né? Coloca ele aqui. Você coloca aqui nivela aqui. Aí ele vai estar aqui, esse transferidor, assim, dessa maneira, né? Aí o que você faz? Você faz a medição, né, do ângulo. Aqui você vai estar com a linha de fé alinhada aqui com esse segmento OA. Aí você põe o centro do transferidor aqui, nesse ponto O. E aí você mede esse primeiro ângulo. Você vai observar que vai dar 25. E esse segundo ângulo, você vai tirar a leitura aqui, né, no ponto P. E aqui também, a leitura. Você vai ver que vai dar 25. Você vai perceber, então, que esses ângulos AOP, então, o ângulo AOP se refere a este aqui, tem 25 graus, e o ângulo BOB, então é esse ângulo aqui, ó, BOD, que se refere aqui dentro, também vai ter 25 graus. Você vai chegar à conclusão que esses ângulos são congruentes, né, eles têm o mesmo valor, e essa semi-reta OP, que eu vou desenhar aqui, dá uma apagadinha, essa semi-reta OP é a nossa bissetriz. Oi? Como que você sabe que é 25? Porque eu usei o nosso transferidor. Professor, e qual página que você tá mesmo? Estou na página 29. Você pega o transferidor, coloca ele aqui, ó. O transferidor é aquela meia-lua, não é? Então você coloca ele aqui. E aí o seu transferidor, que é aquela meia-lua, ele tem aquela graduação, né? Ele tem os graus marcados aqui, ó. Vários graus. Aí você vai medir o primeiro ângulo AOP, que é esse aqui, ó. Você vai tirar a leitura dele do transferidor aqui. Tá vendo aqui? E depois, o outro ângulo, OB, você vai tirar a leitura dele aqui. E aí você vai perceber que aqui você vai medir 25 graus no transferidor e aqui 25 graus também no transferidor. Vou só te mostrar ali em cima como que é esse transferidor, né? Só para relembrar. Lá para cima, tá vendo ele aqui? Oi, tá vendo? Sim. Então, veja, coloco lá o transferidor, num dos segmentos, a linha de fé dele é alinhadinha, o centro fica no vértice das duas semi-retas,
as duas semirretas partem uma aqui, passou aquele, por esse ponto C, faz a leitura dos graus aqui, ó. E aí tem a nossa bissetriz, que estava passando aqui, faz a leitura dos graus aqui. Nesse caso, esse transferidor está medindo, vejam, este ângulo que está aqui, ó, pelo transferidor, eu estou vendo que é um ângulo de 60 graus, tá vendo? 60. E esse outro ângulo que está aqui, ele está entre 120 e 60. Então, 120 e 60, 120 menos 60 também vai dar 60. 60 aqui, pelo transferidor, e 60 aqui, lá pelo nosso transferidor. Tudo bem? Sim. Alguém tem dúvida disso aqui, pessoal? Não. Não. Beleza. Vocês têm transferidor? Compasso, essas coisas? Não. Acho que não, tem que ver depois. Eu acho Então, que eu tenho, mas eu não tô em casa. Não, beleza. Tenta providenciar aí um transferidor que acaba usando, né? É baratinho isso aí na papelaria, aí, uns R$4, aí você compra um transferidor para quando tiver que fazer algum exercício desses, né? E o compasso também, o compasso não é muito caro, não. Compra um compassinho simples aí de R$5, tá bom demais. Esses conteúdos de geometria, eles sempre voltam, né? Nas apostilas, então você sempre vai estar usando. Então tá aí, pessoal, as respostas do primeiro exercício, né? Os ângulos que vocês mediram aí, então, 25 graus e 25, são ângulos congruentes. E o que você tem aqui, aquela semirreta OP, é a bissetriz, né? É a semirreta que divide os dois, né? Aquele ângulo em... Utilizando régua e compasso, construa um ângulo de 30 graus. E aí, pessoal, como é que eu posso fazer um ângulo de 30 graus? Utilizando a régua e compasso. Você pode pegar, então, traçar. Eu vou tentar aqui fazer o nosso esqueminha. Então, você vai pegar, traçar aqui uma primeira semirreta. E aí você vai pegar, para abrir em 30 graus, você vai pôr aqui o seu transferidor. Você nem vai precisar do compasso para isso. Coloca aqui o seu transferidor em cima. Aqui você vai colocar o centro, né? O seu vértice, ó. Coloca o transferidor aqui em cima. Vou fazer aquele de uma outra cor. A linha de fé dele está passando aqui direitinho, no centro. Seu transferidor, ele representa lá uma meia-lua. E aí você pega, vai lá com a medida de 30 graus, puxa, você vai procurar aqui, deixa eu pintar de outra cor aqui, ou com a mesma agora pode ser. Lá no seu transferidor, você vai achar, se você utilizar o lado, né, direito dele com a medida que vai de 0 até 90, você poderia fazer pelo lado esquerdo também. Procura onde ele está marcando 30 graus. Na linha do 30 graus, né, você faz um pontinho. E aí você pega a sua régua e liga esse pontinho que você fez até o centro aqui. Então esse ângulo pode ser um ângulo A que você construiu, vai ser, né, um ângulo de 30 graus. Não há nem a necessidade do compasso para isso. Só com um transferidor e uma régua você já faz. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Aí ele pede aqui, ó, agora que você traçou um ângulo de 30 graus, construa com a régua e compasso os ângulos de 15, 45 e 150. Então, o que eu falei para vocês, basta pegar aquele primeiro ângulo, né, que você construiu de 30, e você vai passar uma bissetriz nele, né? Então, vai gerar um ângulo de 15. Então, voltando lá no nosso esquema, como pode ser feito isso,
você fez aqui. Aqui você colocou, né, o seu ponto O. Aí você colocou o transferidor aqui. Aqui o seu transferidor. Transferidor médio aqui 90, né? Aí quando você construiu o de 30, você puxou aqui essa reta para 30 graus. No pontinho que você marcou aqui. Para fazer o de 15, você vai fazer a mesma coisa. Achar 15 graus aqui no transferidor e puxar outra semi-reta. Fez um ângulo de 15. O de 45, você vai achar aqui no transferidor 45 graus. E aí, o que você faz? Puxa aqui uma reta e você vai construir um ângulo, então, de 45 graus. E o de 150 graus, você vai achar aqui 90. Aqui desse lado, na posição que você colocou, vai ser 180, né? Então, o que você faz? Procura aqui 150. Vai estar marcando aqui no seu transferidor, aqui na escalinha dele. Puxa lá uma retinha até aqui. Todo esse ângulo aqui, ó, vai ser de 150. Deu para entender, turma? Sim. Tranquilo aqui? Sim. É simples, né? Exercício 4. Nas figuras a seguir, verifique se a reta R é a mediatriz do segmento AB, utilizando a régua e o transferidor. Justifique a sua resposta. Olha, pessoal, para a reta R ser a mediatriz do segmento, ela precisa ser perpendicular e precisa passar pelo ponto médio do segmento, que é o ponto que vai dividir o segmento em duas partes iguais. Então vejam que aqui, se você colocar o transferidor, você vai ver que o ângulo aqui é de 90 graus, ângulo reto. E vai ver que com a régua, este tamanho, de A até M, desse segmento, é igual a este tamanho, de M até B. Então, a figura A, na reta R da figura A, de fato é uma mediatriz. Isso já não acontece aqui no B, porque você repare que se você colocar o transferidor, você vai ver que esse ângulo que se forma aqui, ó, dessa reta R com o segmento, não é de 90 graus. É um ângulo menor do que 90. Então, essa reta não é perpendicular. É somente uma reta concorrente, né, com um ângulo que é menor do que 90 graus. E no item C, a reta R também não é uma mediatriz. Por quê? Porque ela, ainda que ela seja perpendicular, que forme aqui 90 graus, veja que ela está passando no segmento, não é no ponto médio, está passando num ponto diferente aqui, né? Está passando num ponto que não divide o segmento em duas partes iguais. As duas partes aqui que foi dividida são diferentes. Essa reta deveria passar por aqui, ó, para ser mediatriz. Então, C também não rola. Tranquilo, turma? Sim. Sim. No exercício 5, trace um segmento de 6 centímetros de medida. Em seguida, utilizando a régua e compasso, encontre a sua mediatriz. Bom, pessoal, aqui é bem simples. Então, o que vocês poderiam ter feito aqui? Você pega, né, traça o seu segmento com a régua, mede ele aqui, ó, então ele vai ter aqui, se são 6 centímetros, né, aqui vai ter 3 centímetros, e aqui terá 3 centímetros. Aí o que você faz? Você pega o seu compasso, né, e você vai fazer o quê? Vai medir o compasso, fazer uma abertura dele aqui em 3 centímetros. Essa abertura de 3 centímetros, você vai espetar a ponta seca do compasso aqui, e você vai fazer com que ele gire, né? Então, ele vai girar e vai passar por aqui. Depois você pega o compasso, não mexe, né, na medida que você teve, espeta a ponta seca dele aqui e traça aqui uma outra, um semiarco. E reparem, né, no ponto de encontro que você teve aqui, ó,
quando você traçou, você vai ter um primeiro ponto. Faz a mesma coisa aqui embaixo, né? Porque o que você vai fazer, na verdade, deixa eu descer um pouquinho, para ver se dá para... Quando você traçar, né, essas circunferências, deixa eu limpar aqui. Quando a ponta seca estiver aqui, você fizer com que ele, né, gire, ou você colocando mesmo a ponta seca nesse ponto, você vai obter um arco de circunferência que é esse aqui, ó. Que daria a circunferência completa, né? E do outro lado você faz a mesma coisa. De forma que, no meu desenho está meio feinho aqui, né? Onde os arcos, né, se encontrarem, você vai ter os pontos que vão ser ligados para você formar sua mediatriz. Deu para entender, pessoal? Sim. Tranquilo? É importante que o seu compasso, né, ele tenha um tamanho de abertura que seja maior do que essa metade aqui de 3 centímetros. Você faz um pouquinho maior. Você pode dar uma abertura de compasso que pode ser até de uns 7 não, de uns 4 ou 5 centímetros. Tem que ser uma quantidade maior do que essa metade de segmento aqui, para que quando eles se encontrem, né, eles consigam se cruzar. Tranquilo, turma? Sim. Prof. Divida o segmento AB em 4 partes congruentes. Então, você vai pegar o segmento AB, e aí o que você faz? Com a régua, você vai marcar uma divisão aqui que produza 4, né, segmentos congruentes, 4 partes congruentes. Então, mede na régua aqui um ponto, outro e outro. Então, eu tenho aqui 4, né, partes congruentes, 4 partes iguais. E provavelmente ele quer que você construa agora as mediatrizes, né, que passam aí nesses pontos. Então, vamos ver. Se você construísse aqui entre o ponto A e o ponto M, você achar aqui uma mediatriz para ele, você faz o mesmo processo de traçar com compasso as circunferências. Se você quer achar uma mediatriz entre o ponto M e o ponto B, você também faz o mesmo processo. Abre o compasso numa medida um pouquinho maior que a metade, né, do segmento, traça uma circunferência, traça outra, e você encontra então essas mediatrizes. Tudo bem, turma? Sim. No exercício 7, divida graficamente o segmento AB em 4 partes congruentes para construir 3 prateleiras no móvel representado a seguir. Então, construir 3 prateleiras nesse móvel, né? Então, você tem que, graficamente, né, pegar esse segmento AB, deixa eu desenhar ele aqui. Então, esse segmento AB, você vai com a régua aqui, vai medir esse segmento AB, e na escala da régua você vai, né, separar aqui 4 partes para as prateleiras, né, de mesmo tamanho, congruentes. Então, com a régua você marca um primeiro segmento aqui, com a régua outro aqui, com a régua outro aqui. Portanto, 1, 2, 3, 4. 4 segmentos congruentes. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Agora vamos ver aqui esse exercício 8. Os amigos Luísa, João e Marcos moram em residências vizinhas e querem marcar um encontro que fique a igual distância das 3 residências. Explique como eles devem proceder para encontrar o local desejado. Mostre por meio de construção geométrica com régua e compasso o local onde eles devem se encontrar. Então, como é que eu poderia marcar um ponto de encontro entre eles aqui, pessoal? Qual que seria a melhor forma de fazer isso? Então,
O que eu poderia fazer em primeiro lugar, né? Ligar esses pontos que eu tenho aqui, o João, uma reta aqui, ligar outra reta com o Marcos e montar esse triângulo, né? Opa. Montar esse triângulo. O primeiro passo é fazer isso. O segundo passo, eu vou determinar aqui os pontos médios dos lados desse triângulo, que vão dividir cada lado em duas metades iguais, né? Então, eu encontro aqui um ponto médio, M1. Aqui eu vou encontrar um ponto médio, M2. E aqui um ponto médio, M3. E aí o que eu faço? Eu vou traçar aqui, ó, o que nós chamamos, né, de mediatrizes desses segmentos. As mediatrizes aqui, vai partir uma do ponto M1, uma primeira mediatriz, que vai atingir aqui, ó, esse vértice. O ponto M3 também vai sair uma mediatriz. E o ponto M2 também vai sair uma mediatriz. E aí, vejam, pessoal, eu vou perceber que essas mediatrizes, M1, M2 e M3, vão se cruzar em um determinado ponto. E onde elas se cruzam, vai ser justamente o local que está equidistante das três casas. É o ponto, então, equidistante entre as três casas. Com isso, então, se eles saírem para se encontrar nesse ponto, onde as mediatrizes de cada lado se encontram, eles vão percorrer a mesma distância no ponto de encontro que eles queriam. Deu para entender, turma? Sim. Sim. Moleza? Vamos lá. Construção de polígonos. Então, nós estávamos vendo isso aqui ontem, né? Os polígonos, né? A sua definição, os seus elementos. E já vimos aqui como é que nós podíamos, né, dar os nomes desses polígonos, classificá-los em regulares ou irregulares. Vamos aqui adiante. Vimos que através da construção de uma circunferência, né, e com o auxílio do compasso dá para você construir um polígono. Tá aí. E ficaram essas atividades para fazer aqui, não ficaram? Sim. Então, vamos lá. No primeiro exercício aqui, diz, né? Mariana deseja construir um hexágono regular, cujos lados medem 3 centímetros. Complete no fluxograma abaixo os passos que ela deve seguir. Então, para construir seu hexágono de 3 centímetros, Mariana deve fazer o quê, primeiramente, né? Primeiro, se o nosso hexágono vai ter 3 centímetros, né, de lado, né, ela vai desenhar uma circunferência de raio de 3 centímetros. E nela marcar um ponto auxiliar, que poderá ser chamado de ponto A. Depois, né, o que ela vai fazer? Sem modificar a abertura do compasso, deve-se fixar a ponta seca. Então, nesse ponto auxiliar que ela marcou, ela vai, né, marcar um ponto B, e a partir desse ponto, com a mesma abertura do compasso, encontrar os pontos C, D, E e F, né, que são os vértices lá do nosso hexágono. Com esse espaço, Mariana terá marcado na circunferência 6 pontos. O que ela faz agora? Vai traçar os segmentos de reta entre os pontos consecutivos, obtendo, então, um hexágono de lado 3 centímetros. Tranquilo aqui, turma? Sim. É exatamente o que foi feito aqui, né? Então, se voltar ali, ó, foi esse passo a passo aqui, né? Então, você pegou aqui, quer construir lá você faz aqui essa circunferência, né? Essa circunferência tem um raio de 4 centímetros, marca esse ponto A de referência, né? Abre o compasso com abertura igual do raio, né? Coloca a ponta seca no
No ponto A, gira, acha o ponto B. Depois ponta seca no ponto B, gira, acha o ponto C. Ponta seca no ponto C, gira o compasso, onde tiver intersecção com a circunferência, ponto D, depois ponto E, depois ponto F. E aí basta ligar esses pontos, você vai ter o seu hexágono regular. Como aconteceu aqui, né? Então, o primeiro exercício é esse passo a passo. O segundo exercício, ele diz aqui, determine as medidas angulares dos arcos AQ e QB. Então, vamos lá. Olhando aqui para a nossa circunferência, nós temos, para a gente conseguir fazer, né, as nossas medidas, a medida do arco AQ, então, vou desenhar aqui, ó. Esse arco AQ, ele vai partir daqui até aqui. Percebam que se eu tivesse uma volta completa, né, eu teria 360 graus. Mas ele chegou até esse ponto Q. Faltou para 360 graus 30 graus. Então eu posso fazer um cálculo que é 360. Na verdade, 360 partiria do ponto C, né? Eu posso fazer a seguinte análise aqui, até melhor, peraí. Se é o do meu arco A, né? Aqui eu vou percorrer 90 graus, depois vou percorrer mais 90 graus, e finalmente, como aqui são 30 graus, eu vou ter aqui 60. Então, vai até aqui o meu arco, né? Já o arco QB, deixa eu apagar. Então, esse arco QB, ele vai partir daqui, Q, até B. Então, ele tem, eu posso considerar que seriam 180 graus, né? Se eu tivesse os 30 graus sendo contados, ou seja, este pedacinho sendo contado, corresponderia, então, a 180 graus. Mas como ele partiu aqui, eu vou fazer aqui 180 menos 30. Desta forma, nós vamos ter aí, né, 150 graus. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Vamos lá. Terceiro exercício aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Em uma circunferência de 2 centímetros de raio, desenhe um triângulo equilátero nela escrito. Para a construção, utilize régua e compasso e siga os procedimentos abaixo. Então, trace uma circunferência com o raio dado e marque nela um ponto auxiliar A, qualquer. Mantendo a abertura do compasso com sua ponta seca no ponto A, marque 2 pontos B e C na circunferência. Então, trace o segmento BC, obtendo, né, um dos lados do triângulo que quisemos construir. Depois, com a abertura do compasso igual à medida BC, com a sua ponta seca no ponto B ou no ponto C, marque o D na circunferência e trace os segmentos, né? Então, a grosso modo, aqui o que ele fala? Primeiro você traça uma circunferência. Vamos ver aqui, faz a circunferência com o seu compasso, com um raio de 2 centímetros. Então, aqui você vai medir na régua 2 centímetros desse raio e marca um ponto auxiliar qualquer A. Então, você marca aqui o ponto A. Note que aqui o raio tem 2 centímetros. Mantendo a abertura do compasso com a sua ponta seca no ponto A, então você espeta aqui. Marque 2 pontos B e C na circunferência. Então você vai pegar e girar o seu compasso aqui, né? Quando você gira o compasso, ele vai fazer o quê? Vou colocar numa outra cor aqui. Girando o compasso, ele vai estar com essa abertura aqui. Gira.
E aí você vai encontrar os pontos B e C. Então, marca aqui o ponto B e o ponto C. Trace o segmento B e C, igual à medida, né? Esse segmento B e C que você vai traçar, então, você vai ligar esse ponto B a esse ponto C. Fazer de uma outra cor. Liga o ponto B até o ponto C. Aí você vai pegar com o compasso de novo, com a mesma medida, e fixar no ponto B. Fixando no ponto B, você vai de novo fazer, né, aquele mesmo processo. Passar lá. Fazer a sua circunferência. Marca lá o ponto, né, que você obteve. D na circunferência. E vai fazendo esse processo até que você faça a ligação, né, dos seus 3 segmentos aqui, para construir o seu triângulo equilátero. Como o meu desenho aqui está muito feinho, deixa eu mostrar, deixa eu ver se no passo a passo aqui no meu manual ele aparece melhor para vocês enxergarem. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui no manual se está melhor. Você, papapá, papapá. Vamos lá, aqui. Acho que tá melhor para enxergar aqui. Tá, então, aqui fez a nossa circunferência, né? Então, você manteve o compasso com a abertura do raio que foi pedido. E aí você pegou no ponto A e fez aqui, né, seu primeiro arco. Então, você marcou esse ponto B e C, já faz um segmento aqui. Quando você coloca, então, no seu ponto, né, C e no ponto B, você já vai obter aqui, ó, o primeiro segmento. Aqui, com relação ao ponto D, se você fizer, né, a passagem aqui do seu compasso nesse ponto D, vai obter quando você girar o seu compasso entre o ponto B e C, já vai obter o ponto D. Depois é só você ligar os segmentos e obter o seu triângulo equilátero. Tranquilo, turma? Sim. Voltando lá. Deixa eu tirar aqui. Só um instantinho. Vamos lá, vamos lá. Descendo mais um pouco, mais um pouco. Oscilando. Aqui. Exatamente aqui. Muito bem. Então, aqui era o exercício para traçar, né, fazer o nosso triângulo, né? Triângulo equilátero. Agora vamos aqui para diagonais, né, de um polígono. Então, se você pegar lá o seu polígono, você tem vértices, né? Esses vértices vão ser aqui essas pontinhas, no caso aqui ele está mostrando esses polígonos que estão aqui. Esses vértices, né, essas extremidades, onde dois segmentos, dois lados, né, se juntam, seria o vértice, né,
o ponto que eu tenho o encontro de dois segmentos consecutivos, eu posso traçar retas, né, partindo desses vértices até chegarem em outro vértice que não é consecutivo, né? Então, quando isso acontece, olhando para este polígono aqui, por exemplo, esse pentágono, né, eu tenho condições de traçar diagonais nele. E essas diagonais serão, né, segmentos aqui que eu vou unir vértices que não são consecutivos. Então, por exemplo, se eu tenho este vértice, esses outros dois vértices que estão aqui do lado deles são consecutivos. Então, eu não posso passar, né, diagonais para eles. Mas eu posso traçar uma diagonal que liga um vértice a outro que não é consecutivo. Olha aqui. Então, está aqui outra diagonal que está, então, ligando dois vértices não consecutivos. Então, as diagonais de um polígono, a definição aqui, são todos os segmentos que vai unir, né? Vão unir dois vértices que não são consecutivos. Não pode estar um do lado do outro. Tem que ser vértice não consecutivo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, com relação a esses desenhos aqui. Vamos discutir um pouco, então, sobre o número de diagonais, né? Número de diagonais de um polígono. Vamos olhar para o polígono primeiro aqui, roxinho. Quantas diagonais eu posso passar aqui, pessoal? Hã? Então, analisando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices, não tem? São 4 vértices. Quantas diagonais eu consigo passar? 1, 2. 2 diagonais. Agora, olha para esse outro polígono, esse pentágono. Ele tem quantos vértices? 5 vértices. Quantas diagonais eu posso passar? Uma aqui, outra aqui. Nesse outro cara, posso passar uma aqui, outra aqui. E no ponto B, no vértice B, eu posso passar, né, aqui e aqui. Quantas diagonais eu passei aqui, então, pessoal? Hã? 7. Vamos ver de novo aqui? Então, vejam, passei 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais, concorda? Sim. Se eu continuar o mesmo raciocínio, vamos pegar aqui um outro polígono, vamos contar aqui as diagonais, né? Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. E para o ponto A, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Lá para o ponto B, aqui, aqui. Vejam que algumas diagonais vão se coincidir, né? E assim por diante. Então, nesse tipo de construção, conforme o polígono vai aumentando de lados, vai existir uma relação entre o número de vértices que ele tem e o número de diagonais que você consegue traçar. Então, é justamente isso que vocês vão, né, fazer aí em casa. Em cada polígono que se encontra no material de apoio, trace todas as diagonais que partem do vértice A. Então, vocês vão lá no material de apoio, né, vão procurar
esses polígonos para fazer esse exercício. Trace as diagonais que saem dos outros vértices. Utilize uma cor diferente da que você usou para traçar as diagonais do vértice A. E depois vão preencher a tabela de acordo com cada polígono. Vocês vão preencher essa tabelinha aqui. Aí você vai fazer o quê? Observar se existe alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem nos vértices. Você vai descobrir qual é essa relação, né? E se o polígono tiver N lados, quantas diagonais sairão de cada vértice? É isso que vocês vão fazer. Eu vou procurar aqui o material de apoio para mostrar qual que é. Os nossos polígonos para traçar as... Só um pouquinho. Adiante, adiante. Deixa eu ver se aparece aqui. Essas aqui eram as cartinhas que vocês iam jogar. As cartinhas aqui de expressões algébricas. Tá aí, pessoal. Material de apoio. Então, vocês têm esse polígono. Vão traçar, né, as diagonais como foi pedido ali. Aí, referente ao capítulo 7, página 37. Como nós estamos fazendo. Então, é esse material aqui, tá, pessoal? Que está lá na página 5 aí do material de apoio. Para vocês conseguirem fazer essa lição aí de casa. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Galerinha, providencie então aí um transferidor e um compasso baratinho, né? Não precisa gastar muito com isso não. Deixa guardadinho aí que vocês vão usar bastante ainda aí ao longo aí do curso, tá? Porque sempre vai aparecer aí essa parte de geometria que vocês vão ter que fazer construções geométricas, né? Então, não deixem de providenciar. Mas coisa barata, tá? Não precisa gastar dinheiro com coisa muito cara com isso aí, não. Eu só vou confirmar a minha chamada aqui. Daniel, tá aí? Eduarda? Gustavo Souza? Oi. Isabelle? João Pedro? Laura? Lucas Gomes? Aqui. Pedro Henrique? Beleza. Prof, você não me chamou? Quem? Você não me chamou? Mas quem que tá falando? Giovana. Giovana. Ah, tá aqui. Giovana. Professor, você me chamou? Chamei, onde é que você tava? É o Daniel? Sim. Ah, então deixa eu marcar aqui. Deixa eu salvar. Maravilha. Galerinha, alguma dúvida aí? Tá tranquilo até agora? Uhum. Beleza, então. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um abração aí para todos. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo episódio. Tchau, prof. Tchau, gente. Um abração.